mais uma vez aqui, dando continuidade à nossa leitura e análise da divisão da cristandade do Christopher Dawson, onde no último vídeo nós paramos em um momento decisivo da história da igreja, o retorno do papado a Roma. À primeira vista, isso pode até parecer o fim de uma crise, né? Afinal, o bispo de Roma volta à sua sé histórica, reassume a cidade que sempre foi símbolo da sua autoridade e tudo indicaria uma restauração da ordem. Mas esse retorno não trouxe a solução esperada. Pelo contrário, logo depois explode a crise mais dramática de todas, o grande cisma do Ocidente. Todos os problemas já haviam se ampliam. A cristandade vai se dividir não por diferenças teológicas, como vai acontecer depois na Reforma Protestante, mas por uma questão jurídica muito simples. Quem era o Papa legítimo? 2 papas e depois 3, no mundo cristão inteiro sem saber a quem obedecer. A unidade que já tremia finalmente se parte. O aparente sucesso extraordinário do Concílio de Piso em 1409 logo se mostra ilusório. O Papa que foi eleito, o Alexandre V, viveu só 10 meses e, pior ainda, a sua eleição não resolveu o problema central. Ele criou o terceiro problema, o terceiro Papa. Ao invés de restaurar a unidade da igreja, o Concílio de Pisa apenas multiplicou a confusão. Agora haviam 3 pretendentes ao trono de São Pedro, cada um com seu círculo de apoio, suas alianças políticas e sua base territorial. A cristandade, que buscava desesperadamente estabilidade, afundava ainda mais no verdadeiro labirinto jurídico espiritual. O seu sucessor, o João XXIII, herdou um cenário já caótico. A pressão política se intensificava. Príncipes, universidades, teólogos e até setores do próprio clero começavam a reconhecer uma verdade incômoda. Só um concílio verdadeiramente universal poderia colocar fim ao impasse. A partir desse momento, a narrativa se dirige ao Concílio de Constança, convocado em 1414, o grande palco do conciliarismo. Ali, a tese de que um concílio geral está acima do Papa, desenvolvida por juristas e teólogos influenciados por Ockham e fortalecida pela poderosa Universidade de Paris, atinge seu auge. E Constança consegue aquilo que Pisa havia fracassado em alcançar. Depõe ou força a renúncia dos 3 papas rivais e elege um novo pontífice, o Martim V, em 1417, universalmente reconhecido. E é a vitória, ainda que temporária, do projeto conciliar. A visão de uma igreja governada constitucionalmente, onde o Papa não fosse um monarca absoluto, mas parte de uma estrutura mais ampla, capaz de limitar abusos e preservar a unidade da cristandade. Mas, como a gente vai ver mais pra frente, esse triunfo ele vai ser breve. O conciliarismo, mesmo que influente, não vai conseguir criar essas bases de forma permanente. E a monarquia papal, uma vez restaurada, vai se empenhar com bastante determinação, por sinal, em recuperar cada centímetro do poder perdido. O século XV entra então numa nova fase de centralização e, inevitavelmente, de novos conflitos. Quando o antipapa Félix V ainda tentava consolidar sua posição, a realidade política já estava se movendo contra ele, fora da Alemanha e de parte de Aragão. A resistência era mínima e mesmo ali o apoio era frágil. A diplomacia romana, fortalecida pela legitimidade crescente do papado, acabou prevalecendo. Em fevereiro de 1447, poucos dias antes da sua morte, o Papa Eugênio IV recebeu oficialmente a restauração da obediência dos príncipes alemães. Na prática, isso marca a derrota do Concílio da Basileia e de seu antipapa. A própria Assembleia Conciliar, cada vez mais reduzida, isolada e desacreditada, já não tinha mais forças para sustentar sua pretensão de supremacia sobre o papado. Com a eleição do novo Papa, Nicolau V, um humanista mais conciliador e diplomático, o movimento conciliarista entra em rápido declínio. O antipapa Félix V ele vai renunciar em 1449 e o conciliarismo, antes apresentado como um grande projeto constitucional da cristandade, simplesmente se esvazia. A cristandade vai voltar então ao modelo de monarquia papal reforçada, onde as suas bases vão se consolidar nos séculos seguintes. Mas o conflito deixaria marcas profundas ainda. O ideal de uma igreja governada por assembleias representativas, e não só por uma autoridade do pontífice, não desaparece. Ela permanece como memória e como precedente teórico nos debates futuros, especialmente na época da Reforma. Ao mesmo tempo, o fracasso desse conciliarismo só vai escancarar mais ainda os limites da antiga unidade medieval. Os reinos nacionais já eram fortes demais. As universidades, por mais influentes que fossem, não tinham força para sustentar um governo espiritual que contrariasse, acima de tudo, interesses tão diferentes.
E o papado, embora fragilizado pelo cisma, ainda possuía a habilidade de recuperar poder quando seus opositores se dividiam. Assim, depois de mais de meio século de conflitos, de concílios rivais, de deposições, perseguições e guerras, a cristandade ocidental vai emergir de novo sob um único papa, mas ela já não é a mesma de antes. A ferida do grande cisma, ela nunca vai ser totalmente curada. A obediência, embora que fosse instaurada, já não era indiscutível. A autoridade do Papa, mesmo que fortalecida, não era mais absoluta. E o sonho da unidade medieval, que foi tão desejado pelos conciliaristas, foi dissipado. O sucessor Nicolau V aqui é apresentado como um homem de grande integridade moral. Faz tudo o que pôde para facilitar a abdicação de Félix V e dissolveu o Concílio da Basileia em abril de 1449, depois de décadas de controvérsia conciliarista, que quase desestabilizou a ordem tradicional da Igreja. O concílio ele se encerra em um clima de reconciliação e aparente boa vontade, mas enquanto a Igreja resolvia sua crise interna, a Europa do Norte estava afundada em um declínio mais dramático ainda, justamente a região que havia sido o berço da cultura medieval. A Guerra de 100 Anos, após uma trégua que permitiria à França um certo alívio, retoma força em 1415 e isso vai abrir caminho para a conquista inglesa de grande parte do território francês. Então ali, entre 1419 e 1444, o povo francês possivelmente vai viver os seus anos mais trágicos. A religiosidade popular ela vai explodir na figura de Santa Joana d'Arc, que surge quase como uma resposta divina devido ao abandono dos líderes seculares. O seu martírio, porém, revela também uma fragilidade e submissão da Igreja francesa diante do poder temporal. E o mesmo clima de crise ele vai aparecer na Inglaterra e na Boêmia, onde novas heresias vão florescer. Os poemas de Piers Plowman e de William Langland testemunham a profundidade da fé popular no século XIV. Langland era um devoto católico, mas lamentava profundamente o estado da igreja. E o mais curioso é que ele não apelava ao Papa, mas ao rei e ao parlamento, como se fossem eles, e não Roma, os verdadeiros guardiões da ordem religiosa e moral. É nesse contexto, então, que na Inglaterra emerge o primeiro grande movimento reformista sistemático, o Lollardismo, com seu fundador, o John Wycliffe. Era um produto típico da escolástica tardia de Oxford. Formado e depois mestre pela Balliol College, ele se tornou conhecido como um crítico feroz do papado, denunciando injustiças nacionais atribuídas à interferência romana. Apoiado politicamente pelo John de Gaulle, Wycliffe entra em choque com os bispos e depois com o próprio papado, que condena os seus ensinamentos em 1377. Sob a proteção de Gaulle, até a sua morte, Wycliffe pôde desenvolver ainda mais suas ideias, que se tornaram progressivamente mais radicais. Quando ele faleceu, já havia rompido completamente com o catolicismo tradicional e deixou nos seus seguidores, os pobres pregadores, um corpo de doutrinas abertamente heréticas. Entre seus ensinamentos, Wycliffe afirmava que o papado não possuía autoridade divina garantida, que a verdadeira igreja era a assembleia dos predestinados, que somente as escrituras eram infalíveis e deveriam estar disponíveis em vernáculo para todos, que cada pessoa podia interpretá-las, que a transubstanciação não tinha base bíblica e que a igreja não tinha direito a propriedades, cabendo ao poder temporal confiscar seus bens e punir clérigos corruptos. Apesar da repressão dos reis da dinastia Lancaster, as ideias de Wycliffe viajaram e fariam enorme impacto na Boêmia. Durante o século XIV, sob a dinastia de Luxemburgo, a Boêmia viveu grande prosperidade. A Universidade de Praga se tornou o maior centro intelectual da Europa Central. Esse florescimento vai trazer então, porém, uma aproximação cada vez maior com influências alemãs e estrangeiras, o que gerou tensões com o sentimento nacional tcheco, que crescia junto com uma literatura vernácula emergente. Com o tempo, porém, o movimento vai encontrar um novo líder, o Jan Hus, que passou a incorporar as ideias do Wycliffe. Daquele ponto em diante, a reforma tcheca vai se tornar inseparável de três elementos: as doutrinas inglesas, a figura do Hus e o nacionalismo boêmio. O rei Venceslau IV ele vai apoiar o Jan Hus e permitir que as suas ideias dominassem também a Universidade de Praga. Mas em 1415, o Jan Hus vai ser chamado ao recém-aberto Concílio de Constança para se defender. Garantido por um salvo-conduto do imperador, ele apresenta-se, mas ele vai ser julgado, condenado e executado como herege. Assim, ironicamente,
O concílio reformista executa o maior reformador do século XV. Na Boêmia, o Jean Rus torna-se um mártir nacional. Quando o imperador Sigismundo ele herda o trono do irmão, os tchecos se revoltam contra o homem que consideravam traidor do seu herói. Mas os russitas, como eram chamados seus seguidores, não eram um bloco único. Dividiam-se principalmente entre utoquistas moderados que exigiam reformas e o direito do laicato de comungar sob 2 espécies, pão e vinho, e os taboritas radicais que adotaram as ideias de Wycliffe em sua forma mais extrema e tentaram impor a lei do evangelho pela espada. Havia ainda vários grupos menores e sectários, um panorama tão fragmentado quanto o que a Inglaterra veria 2 séculos depois. Mesmo divididos, os hussitas estavam unidos o bastante para derrotar sucessivas cruzadas enviadas contra eles durante 11 anos. Foi a primeira ruptura real da unidade da cristandade ocidental, por um movimento simultaneamente religioso e nacionalista, um prenúncio claro da futura revolta alemã do século XVI. Mas o aviso foi ignorado. Depois de retornar de Constança, em 1420, o papado encontrou um mundo transformado. Ele saiu de uma Europa escolástica para uma Europa urbana, humanista, renascentista. Ao mesmo tempo, ele vai enfrentar 2 desafios imensos: o legado teórico do conciliarismo, que ainda rondava o imaginário político da igreja, e a ameaça concreta da expansão turca. A situação era crítica para as repúblicas marítimas italianas, altamente dependentes do comércio oriental. O Egeu, no Mar Negro, estavam cheios de possessões gregas e italianas, de florentinos em Atenas a genoveses da Crimeia, e todas estavam vulneráveis aos turcos. Por isso, as condições para uma união entre a Igreja Latina e a Bizantina nunca tinham sido tão favoráveis. Tanto os papas quanto os imperadores bizantinos sabiam que o cisma entre Oriente e Ocidente era o maior obstáculo à defesa comum contra os otomanos. Essa união foi discutida e finalmente proclamada no Concílio de Florença em 1439, graças ao esforço conjunto do imperador João VIII Paleólogo, dos arcebispos Bessarion e Isidoro de Kiev, e do humanista florentino Ambrógio de Taversari. Politicamente, porém, a união foi um erro. Chegou tarde demais para salvar o Império Bizantino, e as cruzadas finais tentadas pelos papas, especialmente o Calixto III e o Pio II, fracassam. Religiosamente também não funcionou. A maioria dos bizantinos rejeitou a união, preferindo até mesmo o domínio turco ao reconhecimento da autoridade papal. Daí vem a frase amarga e bem conhecida até: melhor o turbante do profeta que a tiara do papa. Culturalmente, contudo, a união temporária foi decisiva. Ela trouxe à Itália um dos mais importantes intelectuais bizantinos tardios. O mais célebre deles, o cardeal Bessarion, cuja influência no humanismo italiano seria imensa. Ele quase se tornou papa em 1455, não fosse a oposição dos cardeais franceses, especialmente e simbolicamente o cardeal de Avignon, Marcos de Éfeso. Foi o único bispo que se recusou a assinar o documento. O fracasso da união das igrejas e do movimento de resgate do Oriente Cristão foi um grande infortúnio para Roma. Essa era a única questão capaz de reunir novamente a cristandade sob a liderança papal, dando ao Papa a chance de transcender a política miúda dos principados italianos. Esse potencial aparece de forma exemplar na vida de Pio II, figura típica da nova cultura renascentista. Ele foi um humanista consumado, o primeiro e talvez o único escritor de romances populares a ser eleito papa, e o único pontífice a escrever sua própria autobiografia. Contudo, ao ascender ao papado, o Pio II ele vai se dedicar inteiramente à causa da cruzada. Ele emprega todas as forças e toda a eloquência para tentar superar as divisões do Ocidente e reunir a cristandade em um esforço comum. Com o colapso dessa última esperança de unificar o Ocidente e salvar a cristandade oriental, o papado vai voltar cada vez mais para a estreiteza da política italiana, se preocupando com causas miúdas. Não há dúvida de que os papas renascentistas foram grandes patronos das artes e das letras, mas, nesse aspecto, pouco se distinguiam dos demais príncipes italianos. E quanto mais o papado solidificava seu poder e seu prestígio temporal, mais se tornava semelhante aos outros estados da península. Os perigos da secularização nunca foram tão intensos quanto no final do século XV, quando Alexandre VI e seu filho Cesare Borgia dominaram o cenário político, enquanto as tentativas da reforma interna foram sufocadas. Parecia que o antigo período de estabilidade do século X havia retornado,
quando o Papa se tornou presa das facções nobres e violentas da Campânia. Naquela época, a crise foi superada pela intervenção dos imperadores germânicos e pela reforma do monarquismo no norte da Europa. Agora, mais uma vez, exércitos vindos do norte desciam para a Itália, e as velhas rivalidades entre os príncipes italianos eram absorvidas por um conflito mais amplo entre as grandes potências europeias. Ao mesmo tempo, um novo movimento reformista emergia no norte, mas, dessa vez, não se tratava de uma reforma monástica ou de um chamado moral interno à igreja. Era um movimento de revolução religiosa destinado a subverter os fundamentos da ordem medieval e romper definitivamente a unidade católica.